Olá, garotos e garotas, meninos e meninas, senhoras e senhores, todos linkados na guitarra, The Guitar Man. Então é o seguinte, essa aqui é a coluna GP, que é a coluna que eu já expliquei antes, nos programas anteriores. Para quem está me seguindo já sabe, quem não está, quem está chegando agora, fique sabendo que essa série de programas de guitarra é toda em cima das colunas, dos artigos, das colunas que eu fiz ao longo de muitos anos nas revistas especializadas de guitarra. No caso, a revista Guitar Player e também a revista Guitar Class. Então, a revista Guitar Player é o que eu vou dar continuidade aqui agora, nesse programa, que já é o programa 4, já estamos no programa 4. Se você perdeu os programas anteriores, vai lá, assista, para você pegar o ritmo do negócio aqui, entendeu? Porque tem muito material, tem material pra caramba aí para muitos meses e semanas, enfim, estamos linkados no mundo da guitarra. Aliás, mesmo quem não é guitarrista profissional, ou que é mero aficionado, que apenas curte guitarra, acha mal barato tocar guitarra, é legal assistir, é legal saber. Porque, no fim, o que eu acho é que as pessoas, todo mundo, eu sempre achei isso, as pessoas têm que estudar música, as pessoas têm que conhecer música, se informar sobre música, para não dar palpite errado sobre música, para não ter uma visão equivocada sobre música. Enfim, então vamos lá, eu vou soltar a vinheta, tá bom? Sem mais delongas, né? Vou soltar a vinheta e aí eu vou entrar no programa 4, hein? Que hoje eu vou falar sobre uma cadência muito importante, a cadência 1-4-5, que delineia aí um monte de música que está aí no mercado. Vamos lá então. Então vamos seguir aqui no programa 4, né? Como você pode ver aí, eu estou abordando a música La Bamba e a cadência 1-4-5. Muito bem. E aí o que eu estou dizendo é o seguinte, que essa aula remonta aos primórdios da década de 1960, né? Quando o rock ainda se formava, mas já misturando a canção pop e os outros estilos musicais, como o Latin Beat, por exemplo. A canção La Bamba, ela tem como origem o folclore mexicano e ficou conhecida graças ao guitarrista e cantor Rich Valens, que morreu aos 20 anos, né? Ele morreu num acidente aéreo, no mesmo avião que estava o Buddy Holly, que era outro nome famoso da época, né? Bom, o La Bamba gerou vertentes conhecidas como Chicano Rock, né? Por exemplo, o guitarrista latino do Woodstock, né, o Carlos Santana, é um dos principais, vamos dizer, divulgadores dessa vertente do rock, né? Que é o Chicano Rock. É isso aí. E o Santana, eu lembro bem, porque eu assisti, eu era garoto, foi no festival de Woodstock, em 1969. Bom, vamos seguir aqui a matéria. É o seguinte, dando continuidade à matéria, né, o riff inicial aqui, que é o exemplo 1, que pode ser considerado um groove melódico, né? Aí tem o vídeo da Guitar Player, eu vou soltar o vídeo aí depois para você ver aí, né? Ele acontece aparentemente dentro da escala de Dó maior, porém, como começa pela nota Sol, caracteriza-se como um caso típico do modo plagal, que ocorre em muitas melodias, enfim, muitas melodias pop, né? Quando a primeira nota da melodia é um intervalo de quarta abaixo da tônica original, que aqui é o jônio, né? Ele começa já assim. E observe os intervalos de terça nos compassos 2 e 4, que nós vamos ver logo a seguir aí, né? Compasso 2 e 4, há um double stop, de notas fantasmas, né, que são produzidas abafando as cordas com a mão da escala, né, com a mão do braço, a mão que faz os acordes, que faz a escala, que seria, no caso dos destros, a mão esquerda. Após o riff, eu transcrevi a harmonia da canção, que consiste na cadência harmônica 1-4-5, considerada pela teoria musical como a cadência perfeita, pois nela se concentram as principais funções harmônicas estabelecidas em 1722 pelo compositor Jean-Philippe Rameau, em seu Tratado de Harmonia, que é o avô, já falei sobre ele, sempre falo sobre ele, vamos falar sempre sobre ele, porque é o Tratado de Harmonia, que é o avô, bisavô, tataravô dos tratados de harmonia que estão hoje por aí, e que nós ainda seguimos essas regras e tal, porque ele fundamentou ali 1-4-5, né, que é a tônica subdominante e dominante, que corresponde à primeira lei tonal,
das 5 leis tonais, né? O enunciado da lei é que diz que toda a estrutura harmônica, né, se relaciona a uma dessas funções principais. O enunciado da primeira lei diz assim: vizinhos de quinta formam centro tonal, né? Embora esse sistema tenha sido exaustivamente explorado desde o final do século XIX, a canção pop continua a utilizá-lo, portanto, é o primeiro tópico que se deve dominar na guitarra, né? Um 4/5, você está dando exemplo do La Bamba, da música batida e não sei o que e tal. Sim, mas se a pessoa mal sabe o que é a primeira lei tonal, essa é a primeira lei tonal, 1/4/5. Tônica, subdominante e dominante. Isso serve até para música profissional, porque tem músico profissional que toca muito bem, que é excelente músico, mas não sabe o que é lei tonal, nunca estudou isso. Então esse assunto aqui serve até para ele, para o músico que seja profissional, entende? Aí ele fica conhecendo aqui as leis tonais, né? Então aí tem o riff, né, que eu estou fazendo e tal. Eu vou pôr na tela aí o vídeo, né, para ver como é que toca isso, né? Vou pôr na tela, ok? Mas veja bem aí, olha, veja bem que você tem aí, ó, começa por uma nota sol, sol, lá, si. Aqui já surge um intervalo de terça, ó, dó com mi, tá vendo? Aqui é single note, né, um mi, um sol. Tá vendo? Um mi, sol, mi, sol. E aqui um fá, um lá, que é outra terça, aqui um lá, aqui um sol com si, né? Isso aqui, quando você toca duas notas juntas, a gente chama de double stop. Então esse é o riff inicial, né? Que é single note com double stop. Single note note sozinha, né? E double stop. E depois entra nos acordes. Né? Que eu vou colocar aí na tela para você poder tocar e tudo mais e tal. Aqui eu dou o exemplo dos acordes, eu coloco os acordes na uma exposição só, né, para mostrar como os acordes, 1/4/5, você pode tocar em várias tonalidades, né? Aqui, ó, tem dó maior, ó, em sol maior, tudo 1/4/5, você pode tocar o La Bamba em qualquer tonalidade, né? E é bom lembrar que 1/4/5 é a harmonia, por exemplo, do Parabéns a Você, é a harmonia do Hey Jude, dos Beatles, e de uma série de músicas, uma série de canções, tem um monte de música, que a harmonia é essa daí, é a harmonia com o 1/4/5, né, que é a tônica, subdominante e dominante. Então tem que estudar a harmonia para entender isso aí. Então eu estou dando os exemplos aqui nas tonalidades, né, de dó, sol, ré, lá, mi, si, fá sustenido, etc e tal. Pode fazer nas 12 tonalidades, né, e você pode fazer em todas as regiões do braço também, mas isso já é um outro estudo que eu não vou falar sobre ele agora, né. Eu queria só aqui acentuar uma coisa, que, conforme você pode ver, os exemplos 2 e 3 aqui, que não estão na tela, né, eles correspondem a exatamente essas 12 tonalidades, aí, os 12 tons, né. E 1/4/5, conforme eu falei, aparece em várias canções. Para um aprendizado mais profundo de riffs e grooves, recomendo os livros Groove, a Arte da Guitarra Rítmica, que eu vou pôr aí na tela, né, e O Universo da Guitarra Rock, volume 1, ambos publicados pela Melody Editora, né. E aí eu desejo bom estudo para a galera, etc e tal, né. Então o que acontece? Essa lição que você pode pensar, falar, pô, mas o cara tá dando 1/4/5 e tal, a música La Bamba é muito batida, etc e tal, mas aí você tem que entender uma coisa, que 1/4/5 é a primeira lei tonal, ok? E a primeira lei tonal é básica para desenvolver as outras leis tonais. Aí é que tá. Então estudar as leis tonais é fundamental. Toda dúvida que você tiver, entre em contato comigo, faz aí um comentário aí embaixo, né? Vamos conversar aí através dos comentários, ou você pode entrar em contato comigo através de comentário. Eu te dou o meu link, como você pode acessar. Eu tenho um monte de material na internet, qualquer um encontra o meu zap, qualquer um encontra o meu e-mail aí na internet, entendeu? É só pesquisar, colocar Wesley Lely César. Eu tenho meus sites lá, eu tenho o meu site pessoal, tenho o WLC Music School, etc e tal. Então é o seguinte, esse material aqui é só material, um dos vários artigos, das várias matérias que eu fiz ao longo de vários anos nas revistas especializadas, no caso o Guitar Player, né? Ok? Então, aqui nesse programa 4, eu falei rapidamente aí sobre a La Bamba e a cadência 1/4/5, eu quis mais acentuar essa ideia aí da cadência, né? 1/4/5, que é uma cadência muito importante, conforme eu já falei aí, porque ela é a primeira, não só porque ela é a primeira lei tonal, mas ela aparece muito em muitas músicas, desde o século XVIII até os nossos dias. E a gente não deve imaginar que a música atual, a música pop atual e tal, a música pop atual,
que eu trabalho com ela no dia a dia, ensinando os alunos, né? Eu vou analisando as harmonias, porque a gente analisa só de bater o olho, já analisa a harmonia, né? Porque está muito acostumado a fazer isso. É tudo harmonia que já rola desde o século XVIII. Né? Tem muita música pop atual, que foi lançada agora, que está super na moda, na onda, então você vai analisar e fala, pô, mas essa harmonia aqui é mais batida que meu tataravô. Sabe, meu tataravô já sabia essa harmonia, pelo amor de Deus. Então, esse negócio de dizer que é moderninho, que é moderno entre aspas, moderno em que aspecto? Nós estamos falando do quê? Estamos falando de estética, do que nós estamos falando? Porque moderno, para mim, é algo que seja totalmente novo, que inédito, que não apareceu na história da música. Tudo que aparece na música pop já está aí faz muito tempo. Só sabe isso quem analisa diariamente música. Então, se você não analisa música diariamente, você não vai saber isso, obviamente. Né? Se você não tem esse esclarecimento, você não vai saber. É uma coisa, por isso que eu digo, repito, tem que estudar música para poder ter opinião gabaritada, para poder saber o que está falando. Né? É como futebol, ninguém, no Brasil está cheio de técnica de futebol, todo mundo entende futebol, mas de música quem é que entende? Só músico e mesmo assim músicos que estudam música, que conhecem música mesmo para valer, porque tem muita gente que toca intuitivamente, mas não entende o que faz. Então não dá para chamar de músico completo, é músico parcial. Né? Pode ser até o Iggy Malmsteen, Stevie Vai, pode ser o maior virtuoso do mundo, mas se ele não entende o que ele faz, então ele não é músico completo. Né? Pode ser o maior músico do mundo, entende? Então, para entender de música, tem que estudar. E às vezes, o sujeito nem precisa ser um grande músico, ele tem que entender de música, porque uma coisa é entender de música, outra coisa é tocar bem. Né? Tem muita gente que toca bem e não entende de música, e tem gente que entende de música e até não é, às vezes, grande músico, não toca tão bem assim. Então, é isso. O caminho é ser músico completo. Para ser músico completo, tem que tocar bem e entender de música. Só esses são os músicos completos. O resto são músicos incompletos, tá? É isso aí. Então, qualquer dúvida é só falar aí, colocar o comentário aí na linha do tempo, like, né? Like nesse vídeo, se inscrever no canal. E outra coisa, eu tenho vários cursos em várias plataformas. Vou deixar todos os contatos aí embaixo, todos os links de todas as plataformas que eu tô. É só me seguir que tá tudo certo. É isso aí. Valeu. Até semana que vem. Isso aí. Tchau.